Felipe Coutinho já tem data marcada para estrear e será apresentado no Vasco da Gama. Além disso, também iremos falar aqui neste Fala Gigante sobre André Ramalho, o zagueiro que hoje está livre no mercado após passagem pelo PSV, não acertou a sua renovação no clube holandês e segue realmente próximo de fechar com o Vasco da Gama. Além dessas, muitas outras informações. Vamos falar sobre CT Moacir Barbosa, o Vasco que tinha como promessa do grupo norte-americano que geria a SAF do Vasco entregar um CT completo, com um mini estádio para 4.000 pessoas, 5 campos e uma estrutura invejável em junho deste ano. Realmente nada aconteceu e o Vasco foi muito prejudicado nestes últimos anos, tendo esse grupo norte-americano à frente do comando da SAF do clube. Não à toa, vários outros clubes avançaram em estrutura e o Vasco ficou para trás. A gente vai comentar sobre isso, pois também é um assunto muito importante. Porém, torcedor vascaíno, visto que temos muitas informações, muitas novidades a trazer aqui a vocês neste vídeo da parte da tarde desta terça-feira, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, né, faço questão de aqui embaixo pela sua presença também, né, te dar as boas-vindas. Você ainda não conhece, volto a repetir como eu sempre falo, sou o Lucas. Você está no nosso canal e ajude o nosso crescimento com a sua inscrição. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 134 mil inscritos e contamos muito com você. Contamos muito com a sua ajuda. Então, se inscreva no nosso canal. Além disso, também de sua importância para a divulgação do nosso conteúdo, o seu like. Então, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Então, vem agora aqui embaixo, se inscreva e deixa aí aquele like para nos ajudar. Contamos muito com você, muito com a sua ajuda, muito com a sua divulgação do nosso trabalho. Show de bola, Vascão. Vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Também deixa aí nos comentários a sua opinião sobre os assuntos do vídeo, a sua participação, que a gente vai fazer questão de nesse vídeo responder aí, principalmente aquelas pessoas que comentam logo no início da nossa postagem. A gente postou, tem muitas pessoas que comentam, então deixa aí os comentários que a gente vai ficar ligado, de olho aí na sua participação no nosso vídeo. Show, vamos embora agora então? Fala logo de Vasco. E eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre essa situação do CT Moacir Barbosa. Por quê? Eu quero abrir esse Fala Gigante falando sobre o CT com vocês. Pois ontem foi iniciado o mês de julho e anteontem foi fechado o mês de junho. E por que esse mês de junho é um mês tão importante? Olhando para o Vasco da Gama como uma SAF, olhando para o Vasco da Gama de fato como um clube, né? Um clube que tem o futebol como seu principal esporte. Todo clube hoje, do futebol brasileiro, todos os clubes do futebol sul-americano, clubes a nível mundial, eles precisam ter uma grande estrutura para conquistar grandes coisas, e ponto. O futebol hoje não é mais amador, o futebol hoje é profissional. E um futebol profissional se faz como estrutura profissional. A gente vê hoje, nos clubes que mais vencem tudo, que é o Palmeiras, com uma estrutura profissional invejável. Palmeiras hoje é uma equipe, é um clube que tem uma estrutura de CT, centro de treinamento, departamento de saúde e performance, a nível mundial. Uma estrutura que inclusive supera até muitos clubes da Europa. A gente vê um Flamengo, que também é um outro clube, que está sempre lutando pela parte de cima da tabela, também com uma estrutura invejável. Aqui no Rio de Janeiro tem-se o Ninho do Urubu, que é o CT deles, como é nomeado, com uma grande estrutura, muitos metros quadrados, vários campos de futebol. Hoje, né, o Flamengo é uma equipe, é um clube que não faz mais a sua... esqueci o nome. A sua concentração em hotel. É uma equipe que faz a sua concentração diretamente dentro do seu CT, o que realmente também é muito importante, assim como acontece com o Palmeiras. E por que eu estou tentando trazer isso a vocês? Não é para engrandecer o Flamengo, não é para engrandecer o Palmeiras, esse não é o meu objetivo no vídeo. É para evidenciar mais do que nunca que um clube, para conquistar grandes coisas, ele precisa ter uma grande estrutura.
E no Vasco a gente não vê isso. Passa longe. O Vasco, infelizmente, dentre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, é com toda certeza, se não o pior, um dos piores clubes com relação à estrutura. O Atlético Goianiense tem mais estrutura que o Vasco. O Cuiabá tem mais estrutura que o Vasco. O Bahia tem mais estrutura que o Vasco. O Fortaleza tem mais estrutura que o Vasco. E eu estou citando clubes de menor investimento para você ter a comparação de que o Vasco nesse momento se iguala a esses clubes de menores investimentos quanto à estrutura. E nem sequer se iguala, fica para trás. Fica para trás. Salvo engano, da Série A do Brasileirão, hoje apenas Vasco, Criciúma e Vitória são os 3 clubes que não têm uma estrutura grandiosa a ponto de centro de treinamento, a nível de centro de treinamento. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a promessa, quando o grupo norte-americano entrou no Vasco no meio de 2022, era de entregar agora, no mês passado, um CT Moacir Barbosa completo. À época, um CT que foi desenvolvido pela gestão do Alexandre Campelo e um projeto que foi pego pelo grupo norte-americano para se colocar dentro do Vasco da Gama, incluía um mini estádio para 4.000 pessoas, refeitório, alojamento, 7 campos, eu falei 5 na introdução do vídeo, porém 7 campos de futebol. E hoje a gente vê que está muito longe de ser aquilo que foi prometido, para ser entregue no mês passado. Hoje a gente vê um CT com 2 campos, um CT com uma estrutura precária ainda de containers. A gente vê um CT Moacir Barbosa que ocupa apenas 1/3 da área que se é destinada e cedida pela prefeitura ao Vasco. E aí fica o questionamento, por que hoje ainda acontece isso? Por que hoje ainda é desse jeito? Porque hoje o Vasco como um clube profissional, o Vasco como uma SAF, como era há poucos meses atrás geridas pelo grupo norte-americano, está nessa situação tão precária. E é importante a gente bater no bom sentido no grupo norte-americano para aquelas pessoas que ainda defendem a 777 Partners, para mostrar que o Vasco com o grupo norte-americano de fato parou no tempo. O Vasco da Gama parou no tempo com o grupo norte-americano. E o pior de tudo, no momento, meu amigo torcedor, não existe sequer expectativa para que as obras comecem. Até durante as últimas semanas, o GE, de acordo com a matéria feita pelos mesmos, chegou a entrar em contato com pessoas do Vasco da Gama atual, da gestão do Pedrinho, questionando a possibilidade de um início de novas obras no CT, e nada foi falado. Nada foi falado. Até porque, me desculpe, é muito difícil para o Pedrinho, como o gestor do Vasco da Gama, dar início a uma obra, sendo que internamente o Vasco da Gama é um clube quebrado financeiramente também, por todo um legado maldito que o grupo norte-americano deixou. Em 22 meses de SAF, gente, o investimento do CT se limitou a melhorar uma estrutura existente e melhorar pouco ainda, calçando a área do estacionamento, que é o básico, retocando a sala de imprensa, que é o básico, e comprando novos aparelhos para a academia e para o departamento médico, ponto. Além da placa, né, as placas de patrocínio que no ano passado foram reposicionadas a pedido do Ramon, para melhorar a aparência do lugar, e ponto. Inclusive o próprio Emiliano Dias questionou muito isso, sempre questionou. Uma das exigências do Emiliano para renovar o contrato do Vasco era a melhoria no CT. Foi um pedido. Foi uma exigência do Emiliano para a renovação e não aconteceu. Ele mesmo disse numa entrevista ao canal Futebolaço, o CT não está à altura do Vasco. Não está à altura do Vasco e passa longe. Então, assim, é triste hoje o que acontece no Vasco da Gama. E é bom a gente falar sobre isso, porque é para vocês entenderem que o Vasco perdeu muito tempo com esse grupo norte-americano. E muito tempo mesmo. Muito tempo. Até uma das desculpas, uma das justificativas feitas pela 777 para não investimento nas melhorias do CT, era sobre a prefeitura, né? Justificando que a qualquer momento a prefeitura poderia recuperar o terreno do CT por conta do contrato que foi assinado entre as partes, e a SAF do Vasco da Gama alegava uma insegurança jurídica para justificar a ausência de investimentos. Mas posso te falar uma coisa? O Fluminense, ele hoje tem um contrato com a prefeitura exatamente igual o Vasco tem com a prefeitura sobre o CT. O CT do Vasco é o Moacir Barbosa, o CT do Fluminense é o CT Castilho. Fica inclusive um do lado do outro. Porém, o CT do Fluminense é assim, cara. Olha como é o CT do Fluminense. Eles reformaram tudo. Construíram um CT digno. Exatamente com o mesmo contrato. Com a mesma insegurança jurídica. Você acha que em algum momento a prefeitura vai virar para o Vasco e falar: Vasco, com tudo pronto. O Vasco é uma estrutura gigantesca.
Você acha que a prefeitura vai virar pro Vasco querer o terreno de volta? Vamos ser sinceros, vamos ser coerentes. Isso daí foi uma desculpa, uma justificativa para tentar confirmar, para tentar jogar para a torcida porque não investiram, que era uma baita de uma mentira. O Botafogo, ele treina no Espaço Loinier. O Espaço Loinier, aqui no Rio de Janeiro, é um lugar que fica, um espaço que fica na zona norte aqui da cidade, que há pouco tempo atrás, há em torno de 6 anos, 7 anos, quem treinava lá era o Boa Vista. O Botafogo passou a treinar o Espaço Loinier recentemente, é um espaço que inclusive não é do Botafogo, tá? O Botafogo não tem o Espaço Loinier como seu. É um CT que o Botafogo utiliza do espaço. E o Botafogo, ontem, anunciou um novo espaço construído num espaço que não é dele. O Botafogo ontem anunciou um espaço chamado Botafogo Life Fit. É uma modernização do núcleo de saúde e performance dentro do Espaço Loinier. Ou seja, o Botafogo investiu na construção, né, de um espaço moderno, de um núcleo de saúde dentro de um CT que não é dele. Sabe por quê? Porque está interessado na melhora do clube, no desenvolvimento dos seus atletas. O espaço não é do Botafogo. A qualquer momento o Botafogo pode sair do Espaço Loinier e ficar lá esse investimento. Mas sabe por quê? Porque o John Textor, que é o CEO do Botafogo, pensa na melhora do clube, como estrutura. Pensa no melhor para o Botafogo. Diferente dessa SAF, que é a do Vasco, de um grupo que estava no Vasco, que não pensa assim do Vasco da Gama. Então realmente é muito difícil. É muito difícil. A 777, de fato, meu amigo torcedor, atrasou o Vasco da Gama por 2 anos. Fica nítido isso. Fica nítido como essa venda foi a pior coisa que poderia ter acontecido para a história do clube de regatas Vasco da Gama. É muito complicado ver tudo o que aconteceu aí no nosso clube nestes últimos anos. Mas enfim, né? Informações aí importantes que a gente traz a vocês nesta terça-feira à tarde. E olha, torcedor, prosseguindo aqui com o vídeo, porque é claro, ainda temos informações a trazer a vocês. Quero falar sobre Felipe Coutinho, né? Pois temos informações, novidades a trazer com relação à data que está definida para a estreia do Coutinho. Aliás, não para a estreia do Coutinho em si, mas para a apresentação do Coutinho no Vasco. A expectativa é grande para que a estreia do Felipe Coutinho aconteça no dia 17 contra o Cuiabá. Um jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, salvo engano. Tanto a estreia do Coutinho, quanto também a estreia do Souza e do Alex Teixeira. Os três devem estar juntos à disposição do técnico Rafael Paiva ou de algum outro treinador. E o que temos a trazer aqui a vocês nesse momento sobre o Coutinho, meu amigo torcedor vascaíno. Coutinho vai voltar ao Vasco da Gama. Nesse momento, informações de jornalista Lucas Pedrosa, que o Vasco já tem uma data para a apresentação do meia. E tem também um planejamento para que ele possa estrear com a camisa do Vasco. No momento, o clube aguarda apenas a documentação do Felipe Coutinho para anunciar o jogador e também iniciar a preparação do atleta no CT. O Coutinho ainda não treina no CT Moacir Barbosa. O Coutinho vem treinando junto com Souza e Alex Teixeira, separados, né? No caso, longe do CT. Às vezes treinam nas próprias residências, num campinho anexo que tem ali no espaço da sua casa. Às vezes treinam em algum clube. Juntos, diariamente, eles estão presentes também em academia. Então, é um trabalho muito legal que os três vêm realizando, visando esse retorno ao Vasco da Gama. Sobre a apresentação que temos a trazer a vocês, é que o Vasco pretende apresentar o Coutinho no próximo dia 13 de julho, sem ser nesse sábado agora, no outro. É um final de semana que o Vasco não vai entrar em campo, o Vasco da Gama não terá jogo, inclusive estava marcado até para esse jogo do dia 13 de julho. Informações dadas é que o Vasco enfrenta a equipe do Corinthians no dia 10, na quarta-feira que vem, e enfrentará apenas o Atlético Goianiense na outra quarta do dia 17. Então o Vasco realmente vai ficar no final de semana sem jogos. É nesse final de semana que o Vasco espera apresentar o Felipe Coutinho num sábado. É um evento que vai cair nesse sábado e deve contar com os artistas vascaínos e a grande última apresentação de jogadores em São Januário antes da reforma. A expectativa é que seja tanto o anúncio do Coutinho, quanto também o anúncio de Souza e do Alex Teixeira. É realmente um dia simbólico, não apenas pela volta do Felipe Coutinho, mas também por ser o último grande evento da história desse atual São Januário, já que em dezembro São Januário estará entrando em reforma. Sobre a estreia do Felipe Coutinho, o Vasco da Gama trabalha para que o quanto antes, é claro, Cria possa também estrear. Coutinho só vai poder entrar em campo a partir do dia 17 de julho. Como a gente informou, o Vasco enfrentará o Corinthians numa quarta-feira, dia 10, e voltará a campo apenas no dia 17.
A janela de transferências, na teoria, abre dia 10, mas na prática só estará sendo aberta para a próxima rodada após o Vasco enfrentar o Corinthians. No caso, estaremos entrando na 14ª, a rodada do Corinthians é a 16ª, e os reforços do Vasco e de qualquer outro clube só poderão estrear a partir da 17ª rodada de Campeonato Brasileiro. Ou seja, diante disso, o Coutinho só poderá estrear com a camisa do Vasco a partir da rodada 17ª, onde o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Atlético Goianiense exatamente no dia 17 de julho. A ideia do Vasco é fazer com que Coutinho, Souza e Alex Teixeira, o quanto antes, os três possam se ambientar com os novos companheiros e começar a ganhar minutos já diante do Atlético Goianiense. Até porque as oitavas de final da Copa do Brasil irão começar já, e o foco principal do Vasco da Gama é que os três jogadores estejam 100% para as oitavas de final. Os três vêm mantendo a sua forma física, vêm muito bem, inclusive, fisicamente. A gente, pela parte da manhã, no Acorda Vascão, chegou até a trazer a vocês, né, que a informação é que o Alex Teixeira está voando fisicamente. Há uma grande expectativa exatamente sobre esse jogador no seu retorno. Então o Vasco da Gama trabalha o quanto antes para que os três já estejam no CT Moacir Barbosa para readquirir ritmo de jogo, que hoje realmente os três jogadores não têm, mas com relação à forma física, todos eles vêm se cuidando para chegar ao Vasco da Gama e estar à disposição o quanto antes do treinador. Show, Vascão? Tá animado com os três? Acha que Coutinho, Souza e Teixeira tem tudo para ajudar o Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E continuando aqui o vídeo, ainda temos a falar sobre mais um jogador, que no caso é André Ramalho, né, torcedor vascaíno. Então, torcedor vascaíno, o que temos a trazer sobre André Ramalho? André Ramalho é um zagueiro de 33 anos de idade, atleta que fez praticamente toda a sua carreira na Europa, né? A gente costuma sempre trazer aí essa informação a você. Um jogador muito experiente, muito rodado, atual campeão holandês com a camisa do PSV, sob comando, né? Sob comando não, perdão. Sob comando eu digo porque ele era o capitão do PSV. Uma liderança muito grande dentro do elenco, mas apenas vestia a camisa, pois não era técnico, era um zagueiro de muita qualidade, ambidestro, joga com as duas pernas. Um jogador que esteve na mira, sim, de alguns clubes do futebol brasileiro, além do Vasco da Gama. E que o Vasco da Gama formalizou uma proposta nesses últimos dias. No PSV, há sim a possibilidade de uma permanência do André Ramalho por tudo aquilo que ele jogou na última temporada e por tudo aquilo que ele conquistou com a camisa do clube holandês. O PSV até tem um desejo da permanência do atleta, formalizou uma proposta de renovação. Porém, a última informação que temos a trazer aqui a vocês é que o André Ramalho não aceitou a proposta de renovação do PSV. E o próprio André Ramalho, ele em uma entrevista dada, ele diz assim, ó: o mais importante é que quero ficar num clube ou ir para um clube que realmente me queira. Ou seja, através das palavras de André Ramalho, fica nítido que a proposta que o PSV fez a ele não é uma proposta que o valorizasse. Ele quer ir para um clube que o valorize. O Vasco, que busca um zagueiro no mercado, volto a repetir, formalizou uma proposta pelo atleta. O atleta, ele tem realmente certa associação com o Vasco da Gama que não é normal. O jogador já segue aí o próprio presidente Pedrinho nas redes sociais, segue algumas pessoas ligadas ao Vasco da Gama também através do seu Instagram. E tudo indica que as conversas estão avançando a ponto de André Ramalho, sim, vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. O torcedor vascaíno já invadiu a conta do André Ramalho, né? A publicação do zagueiro André Ramalho chegou à marca aí de quase 6 mil comentários na sua última foto. Normalmente, a postagem do André Ramalho no Instagram tinha uma média aí de 300 comentários. Agora, assim, 6 mil comentários é realmente muita coisa. Então, a torcida do vascaíno já está fazendo o seu trabalho de invadir as redes sociais do jogador para que o próprio torcedor possa, né, realmente tentar mudar aí a cabeça do atleta e fazer com que ele vista a camisa do Vasco da Gama. Então, meu amigo torcedor, realmente André Ramalho tem possibilidade sim de vestir a camisa do nosso Vasco. É um desejo sim do Vasco da Gama e das pessoas que hoje giram a carreira, né, do presidente Pedrinho em contar com o futebol do André Ramalho para esse segundo semestre de 2024. Lembrando, né, que é claro, as palavras do André mostram muito qual é o atual momento da sua carreira. Ele quer vestir a camisa de um clube que o valorize. E a informação é que nesse momento, a partir das palavras do próprio, o PSV, né, não formalizou a ele uma proposta de renovação contratual que valorizasse o jogador. A ver as cenas dos próximos capítulos, o Vasco tem de fato um grande interesse no atleta e há uma grande possibilidade que o jogador vista a camisa do nosso Cruz Maltino. Bom reforço, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui.
Esse foi agora o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, e já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com o apoio e a presença de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.